Olá, muito boa tarde, amores. Tudo bem por aí? Muito boa tarde, eu achei que era para mim a pergunta, então fiquei pensando se eu respondo. Eu esperei. Muito boa tarde para você e a pergunta exige uma resposta. Tudo bem por aí? E aí? Tudo bem, graças a Deus. Está, Boa bem. tarde, gente. Prazer estar com você do outro lado, mais uma vez, entre família. Chegando na sua casa, muita gente abrindo as portas pra gente todos os dias, nos recebendo e a gente fazendo parte, né, do seu dia a dia. Que coisa boa. E é legal quando a gente encontra com telespectadores nos lugares que a gente vai, ou aqui pela Novo Tempo, eles dizem, vocês são de casa, são parte da nossa família, tão gostoso, né? Audiência Tão muito bom. querida. E uma boa parte da audiência é das vovós. E hoje nós vamos falar, vovós e vovôs, hoje nós vamos falar do papel dos avós na educação dos netos com os pais. Como é que é essa convivência, os limites? Porque o cuidado todo mundo quer. Com quem os meninos estão? Com a vovó. Mas, às vezes, ou os avós passam dos limites, ou os filhos não querem dar limites, e aí vira uma confusão. E a gente quer ajustar essas questões de netos, avós, e também vai rolar meio que uma homenagem, não? Vai também. Tem um encontro de netos e avós? E agora? Não sei também. Ah, menino, claro que tu sabe. Sei não. Eu tenho dúvidas, eu não sei se ele está mantendo suspense de verdade, ou se ele de fato ele esqueceu. Ele não sabe, eu mas suspense para ele. corre sério risco de eu estar fazendo uma Ó, promessa, buscando uma possibilidade que não dá licença. Que não vai tá no rolar, roteiro, não mas vai de ter. qualquer forma Nada é a um ver. suspense. é Eu um lembrei de uma suspense frase- que eu deixo aqui no ar, viu? Eu lembrei de uma Espere frase do meu e verás. sogro. Ah. Ele dizia assim que mulher é sócia, filho é investimento e neto é lucro. Pronto. Olha aí. Ele é legal. avô? Que tem razão. Então, a gente é hoje vai dar tipo razão aos frase avós. do avô que chega estragado. E aquela coisa, e casa de vô e de vó geralmente é assim, né? Tem uma coisinha ou outra ali que marca a casa do vô e da vó e até mesmo algumas regras que só tem na... deixa eu ver. Regras que seriam, que os pais têm, mas na casa do vô e da vó essa regra não rola, né? Valia antigamente. Valia. Quando os pais, hoje, dos seus netos, eram os filhos. Aí não podia Isso. muita coisa, não podia doce, não podia isso, não podia aquilo. Ah, Agora mãe, pode. mas na minha época, agora com os meus filhos... Coisa mais estranha é chegar e ver seu filho na casa da avó, sua mãe, e falar assim, o que tem pra comer? Ai, o que você quer? Ah, Oi? essa é boa. O que você quer? Quando você era só o filho, o que ela diria? O que ela diria? O que tem pra comida? O que tem pra Ô, se vira lá. Beijo, dona Sila. Não acredito que você falaria uma coisa dessas. De jeito nenhum. Amores, temos mais informações com Josemara Maia, as notícias que vão passando por aqui. Nós temos a interação de vocês aí de casa e temos convidada também para bater um papo aqui com a gente, não é, Binal? Isso mesmo, Roseli Amabile, isso? Roseli Amabile está com a gente por aqui para conversar sobre esse assunto também. Ela que é psicopedagoga, neuropsicopedagoga, terapia cognitiva, comportamental, dentre outras funções. Tudo que a mais gente também. precisa. É, tudo, hein? E sabe o que mais Não, nem que vai tem, ter ela hoje? nem tem psiquiatria. Não tem? Vale por você. Não, ela não é psiquiatra. Tudo que a gente precisa, virar. Essa Ai, frase ai, é ai. minha e ele É, roubou. mas tudo que vai, volta. Ele roubou essa frase minha. É, duro que tem 1h30 pela frente. Pois é. Pode ser que eu fale por último nesse Ah, programa, com certeza. tá? Ó, mas deixa eu falar aqui. Eu conversei com duas vovós e a gente vai trazer um pouquinho dessa conversa hoje para você entender e ver, né, se o que elas estão dizendo acontece aí na casa de vocês também. Momento muito fofo. Chazinho com as vovós. Olha que coisa boa. Aproveitei. E não vai ter netos por aqui hoje? Vai Só ter as netos avós? também. Vão ter netos. Aí é com a Luciene. Não, tudo No bem. meu momento ali foi tudo só as vovós, bem, mas vai. tudo bem. Ah, ao vivo? Vamos para um rápido intervalo, nós já estamos de volta. Quando eu Eu falo que precisa de entendi. psiquiatra, aí eu disse, fale por você. e netos. E daí, você tá vendo, essa é a prova. Até já, meus amores, está começando o seu Entre Família e Família. Amigos. Vem pra cá, meus amores, Chega pra gente pra fazer perto. esse Entre Família juntinhos. Vocês sabem, hoje, 18 de fevereiro, é dia subsequente ao 17, obviamente, que era o aniversário do Boa. Robson Aleixo, né? Bingo. Aí você viu o que ele postou? Eu vi. Ontem era o dia dos Eu gatos, vi. ele. Entendedores entenderão. Não foi eu que inventei isso. Se você dá uma bugada agora lá, você vai ver. Que dia se comemora dia 17 de fevereiro? Dia, e não é só nacional, não é municipal, não. É o dia do gato. É o Dia Mundial. Mundial do Gato. Gato. Mas cara, é eu um não combate... preciso explicar Aí isso. ele diz assim, um combate Isso- aos maus tratos. Um combate aos maus tratos.
E essa data ela surgiu a partir do dia 79. 17 de fevereiro de 1979. Exatamente. Dia do nascimento dele. Mas você se identifica com o gato ou com os maus tratos? Aí depende da companhia, né? Depende da perspectiva de quem está tratando. Mas, assim, não fui eu que inventei o Dia do Gato, ele existe. E o gato que ele postou tem olhos verdes. Qualquer semelhança, mera coincidência. Mas, né? enfim, o programa não é sobre gato, não é sobre Aleixo, é sobre olhos verdes. Mas é sobre maus tratos, né? não. Também não. Mas existe a necessidade de a gente prevenir maus tratos. Se bem que tem muito vovô e vovó maltratados. Não, isso é verdade. Isso é verdade. Fica aqui já Quando a gente celebra, a gente trabalha a campanha Quebrando o Silêncio, isso é um tema que aparece, mas não é o caso. Hoje nós vamos falar da relação dos avós com os netos, no ambiente saudável. Vamos voltar para a pauta. Quebrado, tava rindo aqui. Foi sério. Eu fiquei assim, séria? Lembrei da realidade. Foi? Que a do gato tava incrível. Mas, tem pergunta para você de casa responder também, tá bom? Estamos ao vivo é assim, minha gente, tem como voltar mais. Foi. Agora são 2h37, envia pra gente aí, pode ser pelo YouTube, pode ser também no nosso WhatsApp, 12983150249, que aparece o QR Code aqui no cantinho da tela, para você dizer pra gente quais são aí as suas experiências, né, como vovô, como vovó, com os seus netos. Como tem sido sua experiência? Momentos felizes, momentos bons aí, ou talvez não, né? Você que mora longe dos seus netos, ou talvez não tenha aquele contato todo que gostaria de ter com os netos, né? Talvez, a gente sabe de várias realidades difíceis, mas compartilha com a gente aí como tem sido as experiências boas, momentos marcantes com os netos. Manda para cá no nosso WhatsApp e a gente compartilha. Ou você, netinho, netinha, conta aí também aquela coisa que só tinha na casa da sua avó. Talvez um brinquedo que era da avó e você ia lá para brincar. Ou, quem sabe, aquela máquina de costura da vovó. Quem sabe aquele ferro a carvão da vovó, né? Foi. Foi? Foi. Então tá, 983... Parou no ferro a carvão da vovó. 983150249. Manda pra gente. Eu já me perdi aí com vocês aí, porque o Abinó já gastou todo o freio dele, porque na hora que ele ia rir, mudou a pauta, você mudou 3 pautas, mas foca aí, né? Nós estamos falando sobre o relacionamento entre vós e netos e quais são os limites. Falando de limites, né? Limites do relacionamento entre vós e netos, que ficou muita parte tocante aqui. Mas dentre todas essas coisas, a gente tem um momento muito bom e muito importante, que é o mais ínfimo, com a Josemara Maia. Coisa boa, né, gente? Olha só, um abraço para vocês aí de casa, um abraço para vocês também aqui. Eu sei que o contato humano tá meio ruim, né? Um abraço hoje tá difícil. O calor que tá fazendo é só um aperto de mão e olhe lá, é um tchauzinho de longe. Gruda. Gruda que é uma beleza. Mas, gente, é sobre isso que eu vou falar, sobre essas altas temperaturas que o Brasil tá enfrentando. Inclusive, no Rio de Janeiro, marcou 44 graus. É assustador, mas eu te conto depois da nossa vinheta. Ontem eu falei sobre a importância da luz solar para o nosso corpo. Pois é, em alguns lugares o que está rolando mesmo agora são verdadeiros excessos de sol. Ontem no Rio de Janeiro registrou incríveis 44 graus, batendo o recorde de temperatura dos últimos 10 anos. A última vez que algo assim aconteceu foi no verão de 2014, ou seja, há mais de uma década. Esse calorão foi registrado às 12 horas e 10 minutos, mas pela manhã, às 6 horas, a mínima foi de 21,6 graus em Jacarepaguá. Calor, né? A previsão já indica que o calor seria intenso, com uma máxima de 42 graus, mas a realidade superou as expectativas. Com isso, o nível 4 do protocolo de calor foi acionado. Isso acontece quando a temperatura fica entre 40 a 44 graus por 3 dias consecutivos, ou quando há previsão disso. Como medida de proteção, prédios públicos com ar-condicionado viram pontos de resfriamento para a população, no caso, né? Até porque ficar nesse sol é difícil. Tem um ar-condicionado, vai em loja, né? Entra numa porta, sai na outra, para conseguir aguentar. Além disso, as estações de hidratação também estão disponíveis nas ruas para auxiliar a população.
Eventos ao ar livre podem ser suspensos, adiados ou até cancelados para evitar riscos à saúde, né? Verdade. Importante ter esse cuidado. Eu lembrei agora quando eu trabalhava de office boy, que aquele verão, aquele calorão, entrava nas empresas, aquele ar geladinho, a hora que saía, aquele calorão, às vezes tinha que sentar na moto, banco quente, né? E aí saía, entrava, era aquele choque térmico, né, o tempo todo. Mas lembrei de outro ponto aqui também, muito importante, dos doguinhos, né, os cachorros, animais de estimação, muito cuidado, sempre olhar a água deles ali e não andar com eles, levar para fazer as necessidades, quem mora em apartamento e tal, no horário quente, né? A patinha deles é muito sensível e machucando a patinha deles. E um bebezinho numa creche, uma criancinha que pisou no terraço quente e teve queimadura de 2º grau. Sério? Aham. Então, os bichinhos, as crianças, os mais velhos, têm queda de pressão. É um tempo bastante desafiador. Isso mesmo, gente. E é sobre isso que eu vou falar, viu? Não é só no Rio de Janeiro que está acontecendo isso. Nessa semana, o Brasil está enfrentando uma nova onda de calor, a 3ª do ano. Os principais estados afetados serão São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, com possibilidade de se estender até Goiás e Bahia, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Essas ondas de calor acendem um alerta para os efeitos das altas temperaturas no corpo. Confere aqui comigo na tela. Então já vai aparecendo aqui alguns sintomas, alguns sinais que aparecem no nosso corpo. Aumento da frequência cardíaca, indisposição, sensação de moleza. Sabe aquele momento que fala assim, nossa, acho que eu tô com uma preguiça hoje? E muitas vezes você tá lá no sol torrando e não sabe o porquê que te dá Imagina o pessoal que tem preguiça no inverno, no verão. Dificulta a vida, né? Mas, gente, também da boca seca, a importância de tomar água, hein? Da sonolência, queda da pressão arterial, desmaios, crises convulsivas, perda de consciência em casos mais graves no caso. Com esse calor todo, a hidratação é a chave. Beba muita água, evite a exposição direta ao sol, use protetor solar e sempre que puder, busque lugares fresquinhos para se manter protegido, tá bom? E lembre-se, no calor extremo, o cuidado com o corpo deve ser redobrado. Então, é importante ter essa atenção. Não fale assim, não, meu corpo já criou uma resistência. Não, você não é tão forte assim que aguente um calor de 44 graus. Tem que ter cuidado, é importante. E manter a hidratação, sempre. Primeira coisa, né? Porque a gente fica pensando nessas consequências, mas um cérebro desidratado é um cérebro que não está decidindo direito. Então é importante mesmo. Pensar, focar, né? Se a gente não tem o hábito de beber água assim, normalmente é bom criar lembretes. Verdade. Para se manter hidratado E bonito. E bonito. Vou falar em bonito, Josemara. Lembra que ontem, quando você trouxe os recadinhos na segunda metade do programa, você disse os recados... boa tarde, trio amado, queridos, trio amado, e você e eu. Quem não chora... Boa tarde, trio amado. É a Maria Batista falando. Boa tarde para você também, linda Josemara. É isso, Aí, quarteto alegria. Aí ela completou assim, ó. Quarteto Alegria. Que linda! Muito Ganhei bem, meu dia. Olha, eu tô quase desmaiando e não é do calor, viu? É de emoção, Maria Batista. Maria Batista, Maria né? Batista, que isso. bom, fico feliz por isso. Tô me sentindo agora incluída, hein? Tô feliz. Já não basta a camiseta. Com a poltrona aqui, viu? Tô me sentindo agora... Boa tarde, linda Josemara e trio amado. Você viu que ela fez diferença. Vamos combinar assim, o trio lindo e amado. Não, quarteto lindo e amado, para ninguém ficar para mais nem para menos. Mas a Josi é linda mesmo. Maria, não me importa, pode me chamar, só me chamar de linda, tá bom? Não precisa mencionar todo mundo, não. Até para poder caber nos comentários do YouTube. Tempo, beijo. Mas foi muito bom estar com vocês. Lembre-se, manter hidratado até para não acontecer alguns desses sinais, sintomas no seu corpo e, claro, se manter sempre bonito, né? Um beijão para vocês aí de casa, um beijão para vocês também e até mais. Tchau, tchau. Valeu, Ju. Tchau. Obrigada, Josi. Até mais. Linda Josemara. Vou ali buscar a nossa convidada do dia, a Amabile. Quer dizer, eu vou para lá e deixo vocês aqui. Tem um biscoitinho lá e chazinho, hein? Chá de camomila. Pedi para a produção que não fosse de camomila. Que não fosse, viu? Bem-vinda, meu amor. Obrigada. Nós vamos tomar um chazinho aqui.
Chazinho por aqui. Tudo bem com você? Tudo bem. E o que dizer das vovós e dos vovôs na relação com os netos, os pais desses meninos e meninas? Pois é, eu falo que quando a gente fala em avô e avó, a gente dá um nome, né? Eu falo que são os pais de açúcar, né? É bem desse jeito mesmo. Então, assim, eu acho que não tem ninguém aqui que não consiga se remeter ao passado quando o assunto é avô, quando o assunto é avó. A primeira coisa que vocês colocaram ali foi, por exemplo, de uma comida que a gente lembra quando vai para a casa do avô, quando vai para a casa das vovós. Então, assim, ser vô e ser avó eu acho que é mais gostoso do que ser pai e mãe, né? Porque as regras a gente tem que dar, né? Os pais dão. A educação, os pais dão. Os avós, eles acolhem, eles protegem, eles mimam. Então, assim, falar de vovô e de vovó é um assunto bem gostoso, né? E claro, né, nós vamos falar de avós, assim, avós, como a gente fala das mães e dos pais, de modo bem genérico. Nós vamos saber que há avós que não são tão próximas, avós que não são tão presentes, relações de netos e os seus avós que não são das mais interessantes, mais saudáveis, mas a gente vai valorizar essa figura que é tão rica em transmitir aos filhos, aos netos, experiências, esse compartilhamento de uma vida, passando pelos seus pais, chegando aos seus netos, por isso que a gente quer valorizar bastante. O que você acha de mais desafiador nas relações atuais, já que os pais muitas vezes recorrem aos seus pais para dividir as tarefas com os filhos? O que nisso incorre de alguma dificuldade para ser observada? Eu acho que é aquela questão assim, as regras os pais dão, a educação os pais dão, mas aí eles precisam do apoio dos seus pais, os avós, para serem cuidadores dessa criança. Então, acho que um dos maiores desafios que a gente vê é que na casa do vovô e da vovó, as regras não existem, né? Claro que tem avós que conseguem entender o papel que ele está exercendo ali de cuidar do neto pelos, né, por conta dos pais trabalharem. Então, assim, o desafio maior que a gente vê é a interferência, é os avós entenderem que eles podem amar, que eles podem proteger, mas a interferência na educação e na formação dos seus netos, quem vai dar são os seus filhos e não eles. Mas, amiga, não pode chegar a ser injusto que essas crianças fiquem com os avós, eu estou me servindo dos meus pais para ficar com os meus alecrins dourados. Sim. Mas os avós não podem fazer nenhum movimento que venha desagradar papai. Não tem uma dificuldade nisso também, de assim ver, não incorporar na figura dos avós alguém que é uma autoridade na educação também? Eu acho que você pode deixar claro alguns papéis, algumas funções. Okay. Tanto para as crianças... Combinadas. Exatamente, uma combinação. Tanto para os filhos que estarão sob o cuidado dos seus avós, para os seus pais, que são os avós em cuidado dos seus filhos, para poder não quebrar tantas regras. Lógico que na casa, né, vai ter um docinho escapado ali, uma coisinha dividido ali, mas eu acho que a importância de tudo é você ter o bom senso, né? O bom senso do filho para respeitar aquele apoio que os seus, né, que os avós estão dando, e dos avós entenderem também o que eu posso fazer, até que limite eu posso ir, né? A gente sabe que os tempos são muito mudados hoje, as coisas são muito diferentes, então eu acho que dentro daquele padrão que a gente está como, né, seguindo assim a Bíblia, porque a gente tem várias passagens bíblicas que colocam a importância dos avós sobre os netos, né? A importância dos netos para os avós. Então, acho que a gente precisa entender que tudo tem que ser dialogado, combinado e respeitado. Perfeito. Darley, Sim. Roseli, vocês me dão uma licencinha? Toda. Claro. E essa licencinha é para eu dar um recado para esse nosso público tão precioso. Eu sei que é uma parte significativa das pessoas que nos assistem, que é você, avô, e você, avó. E eu quero fazer para você uma indicação para todos vocês avós que estão acompanhando nosso programa. Olha,
eu quero falar para você, que é avô, que é avó, que você sabia que a sabedoria e o amor têm um poder transformador na vida dos seus netos? Tenho certeza que sim. Nesse mundo tão corrido, é tão importante trazer um pouco de calma e uma reflexão para o dia a dia. E é por isso que eu quero apresentar para você a revista Esperança na Mira da Verdade, que é um guia de estudos da Bíblia. Sabe quando você quer ensinar algo para os seus netos sobre a Bíblia, mas você não sabe ao certo como fazer, nem compreende muito bem o que está lendo? O capítulo 1 dessa revista te apresenta as atitudes necessárias para a compreensão do texto bíblico. E mais, em cada capítulo dessa revista você encontrará temas importantes como a morte e o estado dos mortos, um tema que gera muito polêmica, né, e muita discussão por aí. A revista também fala do fogo do inferno. Eu sei que você já ouviu falar disso muitas vezes e tem muita gente que tem dúvida e alguns até sentem medo. Aliás, qual que é a verdade sobre esse assunto? A revista Esperança na Mira da Verdade te dá essa resposta. O professor Leandro Quadros, autor dessa revista, que é também um conhecido especialista em temas da Bíblia, buscou transformar todo o seu conhecimento em uma leitura fácil, pensada para o seu dia a dia. Você pode folhear a revista enquanto toma um suco, no intervalo entre as tarefas de casa, assistindo entre família. Você que talvez seja avó ou cria um neto na sua casa, olha só que oportunidade para você fazer a diferença na vida dele, estudando a revista Na Mira da Verdade. Como que você adquire? Ligue agora para 0 Operadora 12 21 27 31 21 e peça a revista Esperança Na Mira da Verdade. Eu vou repetir o número para você, tá bom? Ligue agora, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Peça já a sua revista e descubra como a palavra de Deus pode iluminar o seu caminho e mais, o caminho de todos ao seu redor, o caminho dos seus netos. Verdade, hein? Peça sua revista agora. O telefone aparece aqui na sua tela, 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. A gente vai para o intervalo rápido. Na volta, eu vou trazer aquele momento onde conversei com duas avós, né? E elas vão contar para a gente um pouquinho de como é o convívio com os netos e os filhos dela, junto com os netos, misturou tudo, né? Já depois do intervalo, você já vai entender melhor. Estamos de volta e felizes por você estar aqui conosco, você que é avô e que é avó. Como que tem sido a sua experiência? É próxima? É distante? Existe algum conflito? Como que você resolve esse conflito? Manda para a gente sua interação, fala como que as coisas têm se desenvolvido aí na sua casa, né, Abinal? Com certeza, pastor Aleixo. E é o seguinte, aproveito até para trazer agora, para você que está acompanhando a gente em casa aí, esse bate-papo legal que eu tive com duas avós. Eu vou lembrar o nome delas e... Confio em você, Confia? Abinal. Isso, é a Miriam e a Nara. Não precisa, ela soprou aqui no meu ouvido. Extraordinário. É a Miriam e a Nara. Eu confessei, né? Contei, né? Conversei com elas duas para saber se algumas regras que tem na casa dos pais também tem na casa dos avós, para os netos, né? E agora? E tem um momento na prática também, para a gente descobrir um pouquinho mais do que tem só na casa da avó, o que traz essa ligação gostosa dos netos com as avós. E a gente confere agora, através desse VT. Pode rodar. Minha gente, eu vou falar que o nosso Na Prática de hoje está um pouquinho diferente, viu? Tem comidas, como de vez em quando a gente tem aí no estúdio também, mas hoje, de um jeito especial, estou recebendo algumas vovós aqui. Não parece, né? Pelo rostinho delas, não parece ser vovó. Na minha época, as vovós, elas eram mais velhinhas, assim. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia são umas jovens senhoras, né? Por quê? Porque não aparentam ter tanta idade, mas tem muita experiência para poder compartilhar com a gente. E nesse momento especial aqui, ó, a gente tem uma mesa preparada para receber essas vovós, para contar para a gente um pouquinho de como é a lida delas com os netos e com os pais também, né? Até onde vai o limite ali que os pais colocam e que as vós colocam sobre os netos também, que tem que ter um limitezinho. Casa de vó, a gente sabe que a casa de vó pode algumas coisas que na casa dos pais não pode, né? Mas antes eu já servi um chazinho para vocês aqui, ó. Eu tô recebendo hoje a Nara, que é do Rio Grande do Sul, né, Nara? Sim, sou do Rio Grande do Sul. Olha que legal. E também a Miriam. A Miriam, que também é do Rio Grande do Sul, né, Miriam? Também, de Santo Ângelo. Que isso, só gaúchas hoje aqui. As vozes gaúchas são mais bravas ou não? Não. Mas, a Nara eu sei que faz uma cuca maravilhosa.
Faço bastante. Que é aquele bolo, tipo um estilo pão, bolo recheado. É mais feito lá no sul mesmo, né? É um bolo, é mais um pão doce, né? Que a gente faz, que os meus netos gostam bastante. Legal, tipo de casa de vó, viu? Tem que ter um pãozinho, tem que ter um bolo. O que tem de gostoso lá que a avó Miriam faz que a criançada gosta? Olha, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Aqui não tem muito costume de sagu, mas eu faço sagu. Menina, e tem o meu netinho que mora em Curitiba que ele gosta muito. Então, uma das sobremesas que ele sempre pede é sagu. É o sagu, e o sagu com aquele cremezinho branco você faz também? Isso mesmo, faço. Que coisa boa, viu? Mas ó, vocês podem comer, beber o chazinho, fiquem à vontade, tá bom? Até pra gente entender um pouquinho aqui sobre essas regras, né? Que geralmente os pais colocam alguns limites, algumas regras, mas casa de vô e de vó tem regra um pouquinho diferente também. Tem algumas regrinhas diferentes que tem na casa dos pais, mas na casa da avó não. Aqui essa regra não tá valendo não. Tem, Miriam? Ah, tem sim, né? Algumas coisas que a gente faz para agradar os netos, assim como fazíamos para agradar os nossos filhos, né? Mas assim, a gente precisa também respeitar a educação dos nossos filhos, né? Porque, afinal de contas, a gente os ensinou dessa forma, né? Então, quando foge a alguma coisa assim que não esteja combinando com o que os pais pedem, geralmente eu sou meio caxias também. Tá certo. Mas pode sim brincar no sofá, pular no sofá, se divertir, mas dentro de limites também que os pais pedem, né? Verdade. Agora, Nara, uma coisa que a gente ouve falar bastante é, por exemplo, quando os filhos vêm, no caso da sua filha, né? Mãe, mas comigo você agia de um jeito diferente que os meus filhos, agora tudo pode e tal, por quê? Sim, ela sempre reclama disso. Ela diz, mãe, comigo era diferente. Mas o problema, eu digo para ela, filha, quando você era criança, a mãe não tinha o tempo que tem hoje, sabe? E daí os netos, não sou eu que estou criando, né? Eu estou ajudando eles. Daí tu tem mais tempo, mais paciência, né? Que eu não tinha naquele tempo, mas eu sinto muito não ter tido esse tempo para ela, né? Mas agora eu estou tendo para eles. Estou fazendo tudo que posso para os aproveitar, netos. né? Passa tão rápido. Nossa, a criança cresce tão rápido. Agora tem um baúzinho aqui, o pessoal de casa está vendo até esse baú que eu tenho aqui ao meu lado. Dentro dele tem alguns objetos que vocês escolheram e eu vou pegar alguns desses objetos, vocês vão dizer para mim qual é a ligação desse objeto que liga você, Nara, que liga você, Miriam, com os netos de vocês, tá? Ok. Primeiro eu vou pegar esse daqui, ó. Isso daqui é uma colher de sorvete. Por que uma colher de sorvete? Essa colher de sorvete é muito usada na minha casa, porque eu faço um sorvete natural, né, de frutas congeladas, e daí, como eles não gostam, a gente está limitando o açúcar, eu faço esse sorvete e eles gostam muito de comer esse sorvete depois de tomar, depois do almoço, depois de uma refeição. Eu tenho o sorvete gelado. Que legal. E é o sorvetinho que só tem na casa da avó. Da avó, a avó que tem a fazer. E você sente que é um momento que traz ligação sua com os netos? Muito. Quando senta para tomar o sorvete, até no seu preparo com o sorvete, né? Tá preparando já pensando neles. Sim, estou preparando e eles já estão ali com aqueles olhinhos brilhando, sabendo que logo em seguida a avó vai servir. Ele serve bastante, vó. E agora, Nara, tem um objeto aqui que lembra até a minha infância também. Olha isso, gente, a canequinha, essa caneca de esmalte, né? Esmaltada. Isso. Gente, essa canequinha lembra muito infância. Tomar ali um leitinho quente com chocolate, uma cevadinha que a avó fazia. E essa caneca aí, qual é a ligação que ela tem com você e seus netos? Bom, a Nara já falou sobre a questão da sobremesa, né? A mesa traz muitas memórias e marca, né, a vida das crianças, dos adultos, a convivência ali. E eu achei essa canequinha, que era da minha infância também, né? É mesmo? E aí eu comprei uma para cada netinho. Eu tenho uma menina que mora aqui em Jacareí, que tem 5 anos, e o Pedro, que mora em Curitiba. E tem uma bebê, ela não tem ainda canequinha, mas quando ela crescer vai ter. Ah, que legal. Então, quando eles vão em casa, eles querem sempre tomar a água, o suco, o chá, né? No momento ali da mesa, na canequinha. E isso, sempre quando eu vejo a canequinha, eu lembro deles, né? Além de outros objetos que a gente tem em casa.
fotos, né, e outras coisas. Mas é muito legal. Que coisa boa, hein? Até para a gente encerrar aqui a nossa conversa, limites, né? A gente falar um pouquinho mais sobre limite dos avós, respeitando aquilo que os pais colocam também, né? Como é que funciona na casa de cada um de vocês? Olha, Binal, lá eu trabalhando no colégio, a gente escuta muitas histórias, né? De, às vezes, avós estragando os netos. A gente recebe alguns pais que falam sobre isso, né? Uhum. Então, como educadora, eu procuro não pecar nisso, né? Uhum. Respeitar a educação que eles querem dar, a forma... Porque o nosso papel de educadora como mãe, como pai, a gente já fez. Uhum. Agora a gente vai mais a curtir e também a apoiar, né, a educação deles. É verdade. É professora também, não? Não é professora. Confundi aqui. Eu era função pública. Mas mãe não sempre é professora, né? Em casa, sim, né? Sempre é professora. Eu respeito os limites que os pais dão. Claro que como vó, né, tem coisas que eu deixo um pouquinho mais, mas sempre dentro daquilo que eles gostam, né? Para não fugir os padrões que tem em casa, né? Certo. Porque eu também gosto de limites, mas deixo eles fazerem o que eles querem, até onde dá, né? Desde que não se machuquem, não ultrapassem. E que não desrespeite a educação dos filhos, dos pais, né? Com certeza. Meninas, obrigado, viu? Por esse bate-papo com a gente aqui, o chazinho gostoso, bolinho. Agora vamos aproveitar, né? E a gente volta aí nos estúdios. Legal, foi muito bom bater esse papo aí com essas duas queridíssimas. Eu senti falta de um avô. Um avô? A gente fala dos avós, os avós. Cadê o vô? Cadê o vô? O vô tava filmando. O vô tava filmando. Era o Zeca. O vô Zeca. O vô Zeca tava Deixa filmando. ele falar com Abraço, você. viu, Zeca? O Zeca sempre parceiro aí também. No final da reportagem aí que ele falou, e o vô filmando. Eu falei, verdade, hein? Ia até ter puxado ele ali, mas abração pro Zeca, viu? E para todos os vovôs, né? Porque eu comentava agora há pouco aqui com a Amabile, eu gosto do sobrenome, acho muito lindo. E justamente sobre isso. Avó. Olha aí! A única neta que teve, porque assim, falando sobre os avós, meus primos sempre, meu avô chamava José, italiano, e aí as minhas tias colocavam José Luciano, Hamilton José, e a minha avó sempre, uma boa italiana, falava, ninguém coloca o meu nome, só do Giugié, e aí ficou. E a minha mãe colocou o meu segundo nome, é um nome composto, com o nome da minha avó, Amable. Sabe o que significa? Amável. Viu, pastor? Será que não é amável? Justo. Justíssimo. Mas, enfim, nós comentávamos aqui que justamente quando a gente fala dos avós, há muitos vovôs, os homens, que são presentes, né? Você cita o seu avô, o seu bisavô. Eu convivi mais com meu bisavô, muito presente. Eles têm um papel, é só pra gente fazer justiça à vovó e ao vovô. Para que a gente também considere que eles participam da educação, se assim podemos dizer, dos netos, né? Sim, com certeza. Com certeza. E é como a gente coloca, as memórias afetivas, eu digo que é assim, o que a gente lembra das histórias, do que os nossos avós contavam pra gente sobre os nossos pais. A coisa que eu mais gostava era de ouvir, né? E a gente, hoje não tem, eu perdi os meus avós, eu tinha 8 anos quando eu perdi a minha avó materna, né? E os meus avós paternos, eu estava com 10 anos. Mas eu amava, e assim, as histórias que eles contavam, e isso ficou tão forte que quando a gente junta com os primos, a gente lembra de todas as falas dos nossos avós, contando sobre os nossos pais, né? O meu pai, ele é avô e bisavô. E essa convivência, ela impacta na saúde mental das crianças, na formação, na construção da própria identidade, que passa pela presença dos avós. Isso já é sabido de todos nós. Um beijo para todos os avós. Acho que o Aleixo tem um recadinho para dar pra gente. Daqui a pouquinho a gente continua. Vou até te servindo aqui de chazinho quente, tá? Tenho 2 recados. Um deles é a gente tem uma perspectiva de que quanto maior a visão do tempo que temos, maior a nossa contribuição também. Algumas pesquisas dizem que aqueles avós que convivem diretamente, eles conseguem influenciar positivamente a vida dos netos, a vida dos filhos, porque ele tem uma perspectiva transgeracional muito mais amadurecida. E muitas vezes a pouca idade faz com que não tenha uma amplitude de visão tão grande. E ouvindo aqui a Miriam e a Nara, os avós que conversaram com a Binal sobre a experiência delas com os netos, me motivou a voltar aqui e falar novamente para você sobre a revista
na Mira da Verdade, que traz assuntos que vão te ajudar a compartilhar com os seus netos também, transmitindo a eles ensinamentos que, olha, vão fazer a diferença. A revista Na Mira da Verdade te apresenta 10 assuntos que muitas pessoas acham difíceis, mas o professor Leandro Quadros buscou transformar isso de uma maneira fácil, de fácil compreensão para você, pensada para o seu dia a dia. Ao você pegar ela vai se diluir e quando você pede a revista Na Mira da Verdade, você não apenas nutre a sua alma, sua mente, seu cérebro, mas você se torna um canal de luz na vida dos seus netos, de qualquer outra pessoa na sua frente, mostrando a importância de que ter fé e esperança é um valor para todos os momentos. Olha só, quando você pede essa revista, quando você liga para cá, fala com a gente, algo se enriquece para a sua família. Então, ligue agora, 0 operadora 12 21 27 3121 e peça a revista Esperança Na Mira da Verdade. Olha, vou repetir o número para você aí. Ligue, 0 operadora 12 21 27 3121. Peça a sua revista e descubra como a palavra de Deus pode iluminar o seu caminho, o caminho dos seus netos e juntos a gente constrói um legado de fé, de crença, de amor que dura por todas as gerações. Não perca tempo, ligue agora. Vamos combinar o seguinte? Se você ligar e pedir agora, ou mandar sua mensagem aqui pelo WhatsApp, você manda aqui no programa Entre Família e dizendo assim, olha, eu pedi a minha revista pelo telefone e estou mandando minha interação dizendo aí, eu já pedi a minha. Quando você mandar a sua interação, a gente já lê. Olha, pedi minha revista. E se você já pediu e recebeu a sua e já está estudando, fala para a gente também, para a gente saber como a gente está chegando até a sua casa e o que você está achando da revista. Vai ser muito legal se você falar conosco sobre isso, né, Abinal? Está dizendo assim, olha, a minha interação é pedir a revista. Pronto, boa, faz isso, viu? Manda para cá sua interação, já dizendo, quero a revista Na Mira da Verdade. Pode ser também, tá? Mas falando em interações, é isso, hora de interações chegando aqui no nosso telão, já jogando aí para você de casa, Marcionílio, isso, Marcionílio Souza. Como fazer quando se tem 2 filhos e a avó faz todas as vontades de um e não dá ousadia para o outro? O que fazer nesse caso, hein? Aqui é assim, minha sogra faz todas as vontades da minha filha e nem dá ousadia ao meu filho. Inclusive, não posso nem educar minha filha, que ela quer se meter. Ela não criou os filhos e quer, ou melhor, isso, ela não criou os filhos e quer mandar na educação da gente. E agora? O que fazer num caso como esse, hein? E aí, menina? Pois é. Temos ali uma predileção? Sim, acho que tem uma predileção, eu acho que tem todo um contexto histórico por trás disso daí. Né, emocionalmente falando, psicologicamente falando, existe essa preferência e da dó da criança. Agora, eu falo que a gente sempre tem que prezar pelo bom convívio, pelo diálogo. Como é que a gente vai tentar organizar algumas coisas? Eu sei que elas não são fáceis a gente falar no papel que a gente está, mas no papel de quem vivencia a situação, é uma coisa mais complicada. Mas eu acho que essa nora, né, que se dirigiu aí à avó como sendo a sua sogra, precisaria que eles entrassem num consenso, o filho, né, vamos pegar o marido, aí, o pai dessas crianças, e tentar colocar que a função dos avós é sim, é cuidar, é passar ter um momento acolhedor, um afeto emocional, mas que precisa ter respeito, assim como os filhos precisam, os netos precisam ter esse limite até onde realmente na casa da vovó pode tudo? Não. Né? Então, acho que é manter o diálogo, manter uma convivência e um acordo, tem que ser um combinado. E aí eu fico pensando, como você bem colocou, né? Como que é o contexto, a convivência deles. Essa avó mora em casa ao ponto de ela ser a educadora da menina e não permitir que o pai seja o educador da sua própria filha? Que proximidade tamanha é esta em que se possibilita enxergar algo dessa maneira? Então, se isso acontece, fica mais difícil, né, por conta da proximidade, mas nada como uma pontuação específica, especialmente do pai, que seja o filho Sim. falando direto à sua mãe, para que não haja a necessidade de a nora se entrar em dificuldade, né? Se indispor com a própria sogra. Alguém precisa ser firme. Aí você, em algum momento, diz assim também, essa criança, né, ela é prejudicada. As duas são. Porque uma é super
amada pela mãe e pela avó. Isso não significa que é um amor que venha com naturalidade, mas tem a ver com a história dessa avó que não soube educar os seus filhos, é a acusação que o Marcílio faz, Marcionílio. E esses dois, portanto, são prejudicados, um com excesso e outra com falta. Precisa ser pontual nisso aí também. No caso, eu acho que o Marcionílio está se referindo à sogra. Então, acho que no caso, a filha tem que ter verdade. Tem que ter esse cuidado com a mãe, né? Quem for ali precisa assumir esse papel, né? Exatamente. Binal. Verdade, hein? Vamos para o intervalo? A gente conferiu nesse bloco aqui esse bate-papo com os avós. E depois do intervalo, a Luciene Bonfim, ela conversou com alguns netos. E a gente vai acompanhar algumas dessas histórias aí também. A gente volta já. Olha, a gente de novo por aqui no seu Entre Família, falando sobre os avós, né? Limites que os avós precisam ter com os netos e alguns limites que não precisam ter também, né? Porque casa de vô e de vó, a gente sabe que é um pouquinho, como é que foi dito ali no começo, avós de... Pão de açúcar. Pão de açúcar, né? É mais doce, é diferenciado. Avós são pais de açúcar. Avós são pais de açúcar, né? Pão de açúcar também é gostoso que a avó faz. Mas é isso. E você tem deixado aí sua interação com a gente? Mandou aí no 12983150249. Como é que tem sido aí a sua experiência, você, vovó, com seus netos? Quem sabe nasceu há pouco tempo netinho, tá naquele sentimento todo, né? Aqueles planos e tal. Aí o filho, a filha já vem e fala, ó, não é para ficar dando doce, não é para fazer isso ou aquilo e tal. Aí você já vai se sentindo meio acuado, tá? Mas fica tranquilo, vai dar tudo certo também, tá bom? Agora é momento do que mesmo, produção? Só para ir no meu ouvido. É o momento do Fala Povo, parte 2, né? A gente ouviu os avós, agora é hora de ouvir os netos, né? Para dizer das lembranças. O Abinal aqui já falou de centenas delas, das lembranças. Cada gatilho é um, né? É verdade. É quase tudo comida. Mas aí a gente vai ouvir agora o que os netos vão falar. E a Luciene Bonfim perguntou para alguns netos e o que é que eles lembram e como que foi esse impacto da vida e do convívio com os avós. Vamos assistir. O que seria da nossa infância sem as histórias, o cheiro e o abraço apertado dos nossos avós? Fato é que todos nós temos memórias ali dos avós, seja daquela comidinha especial ou uma experiência que tenha marcado, um conselho sábio de avô. Mas e você aí de casa? Qual é a sua memória afetiva com seu avô? Hoje a gente está aqui para conversar com várias pessoas e entender qual foi a memória que mais marcou a sua infância com os seus avós? A melhor memória que eu tenho da minha avó é minha avó paterna. Ela me ensinou a ver as horas. Então, quando eu tinha uns 5 ou 6 anos, eu lembro que ela pegou aquele relógio antigo que fica na cozinha, sabe? Que toda avó tem, que tem sempre uma galinha, um bichinho desenhado. E ela me ensinou de 5 em 5. Aí, ao mesmo tempo que eu estava na escola, eu estava decorando a tabuada dos 5, eu fui decorando as horas. E até hoje eu consigo ver a hora no relógio sem precisar dos ponteiros, graças a ela. Quando eu tinha uns 10, 11 anos, meu pai dava dinheiro pra gente lanchar na escola e a gente trocava esse dinheiro com a minha avó em troca dela deixar a gente ficar em casa ou entrar mais tarde. Aí ela comprava as coisinhas dela, assim, não mais pra gente fazer uma troca mesmo, não porque ela precisava, sabe? Era só pela troca, assim, não era sempre, era bastante, mas não era sempre, sabe? Então, é isso. A gente pagava pra ela deixar a gente dormir mais um pouco, sabe? Ficar em casa, brincar com nossos amigos. Seus pais chegaram a descobrir em algum momento? Descobriu depois que a gente cresceu, né? Que minha avó acabou se mudando, aí a gente foi contando as histórias, e aí foi descobrindo, aí vira sempre piada em casa, quando ela aparece, assim. Quando a gente fala de faltar aula, é sempre uma risada. A minha avó, ela é maravilhosa, ela é muito próxima da gente, da minha mãe, e como eu tenho pai separado, e aí a minha mãe, ela tá sozinha, então ela ajuda muito, sabe, na relação que eu tenho com ela. Então, por exemplo, esses dias a gente tava meio brigada com a minha mãe, e aí eu falei, vó, vem pra cá, vem ajudar aqui em casa. Ela passou uma semana em casa, e aí ajuda muito a convivência, tudo. E ela cozinha muito bem, você estava falando de cozinha de vó, ela é maravilhosa, ela é do Nordeste, na verdade. Então, moqueca maravilhosa da minha avó. Aquelas farofa com dendê, vatapá, maravilhoso tudo. E eu que sou as branquela paulista, fica comendo as comidas dela, fica, nossa, maravilhoso. Eu sempre falava, avó, cozinha um negócio gostoso pra gente, porque eu adoro a comida da minha avó. E ela falava, não, eu não sou cozinheiro, não sei cozinhar e tal. Mas a comida dela era, assim, diferente.
Eu posso tentar fazer igual, não consigo. O gosto da comida de vó é diferente. E ela fazia macarrão com salsicha, ela fazia bolinho de chuva. E é a melhor coisa que eu comi na minha vida. E até hoje eu quero sentir de novo o gosto, porque ela parou mesmo. E faz tempo que eu não vejo ela e eu tenho muita saudade dela. Eu tenho mais memória com a minha avó, que foi dos avós que ficou mais próximo a mim. E coisas bem simples mesmo e rotineiras do dia a dia, como cozinhar juntas. Ela era costureira, então tinha muito disso na rotina, costura e muito na cozinha. Então tenho muitas memórias afetivas em relação a isso. Cozinhar sempre juntos, em família. Minha avó sabia fazer várias coisas e essas receitas foram passando de família, ensinamentos. Então acho que as memórias que eu tenho são mais referentes a isso, a culinária e a costura. O meu avô, que acabou falecendo faz uns anos, eu lembro que eu era muito conectado com ele, né? Eu conversava muito. Ele era uma pessoa muito boa, ele ajudava sempre todo mundo e eu lembro que eu sempre brincava com ele falando do nome dele, assim, com palavras engraçadas, né? Ele também falava me zoando, assim, tipo, vovô, cara de ioiô, aí ele falava o meu nome, cara de tatu, alguma coisa assim, a gente sempre brincava, né? E eu lembro que a gente tinha sempre um passatempo muito bom de ficar deitado nas rochas, assim, né? No sol, ouvindo música e eu lembro que quando ele partiu foi bem difícil, mas com a minha avó foi um pouco diferente porque ela acabou vivendo um pouco mais e acabou cuidando muito de mim quando eu ia pra escola e quando meus pais não estavam por perto, né? Estavam trabalhando e ela sempre foi muito carinhosa comigo, sempre cozinhava pra mim, sempre me ensinava o que eu tinha que fazer, né? Como que um homem tem que agir, como que se deve fazer hoje em dia as coisas, né? E eu lembro que a memória mais afetiva que eu tenho é quando eu abraçava ela, né? Quando eu ficava com ela. Isso acho que a gente não esquece, né? Quando a gente perde uma pessoa, né? A coisa mais importante mesmo. Eu fui uma criança muito tímida. E minha avó, tipo, quando descobriu isso, como eu era na escola, ela fez de tudo pra eu melhorar, pra eu fazer amigos e, tipo, me ajudou bastante. Sempre, tipo, ela falava, vem aqui, fala com a minha neta, que ela quer muito ser sua amiga. Ai, brinca com fulano, ó, a neta de fulano quer ser sua amiga. E foi assim que eu fui melhorando, assim. A minha avó, eu nunca vi minha avó triste. Ela sempre me cumprimentou, ela sempre conversou comigo, meus pais e família, sempre com um sorriso no rosto. Eu nunca vi ela triste e eu acho que eu nunca vou ver porque é isso que ela me ensinou, a sempre colocar um sorriso no rosto, mesmo que o dia esteja ruim, porque quando você sorri pra alguém, a pessoa sorri de volta e melhora o dia dos dois, e isso eu levo pra minha vida. Que legal, hein? Fantástico. E é tão gostoso a gente ver isso, né? Partindo dos netos e as recordações que ficam realmente. Por isso que casa de vô e de vó tem que ser diferenciado. É diferente, né? Não que as regras vão fugir muito daquilo que os pais querem e de fato, né, coloca para a educação, enfim, para o respeito, para tudo. Não vai fugir, mas vai ter uma leveza diferente, um amor, um carinho diferente para poder transmitir. É tão gostoso isso, a gente leva para a vida toda. E fica duas coisas me chamaram muita atenção. Primeiro que a Darli tinha falado num bloco anterior sobre a incidência de se falar de vó em relação a avô. É muito mais vó. Se fala muito mais de vó do que de vô, o que é terrivelmente sintomático, porque talvez esse desequilíbrio que muitas pessoas experimentam já está na estrutura. Existe um avô, uma masculinidade ausente que vai se perpetuando de uma geração para outra e você vai sentindo essas ausências também. Mas é a compreensão de qual é o seu papel no coletivo. Que no momento o meu papel é aquele, eu contribuo e eu faço com que o ambiente ao meu redor seja familiar, seja na sociedade, no grupo a que eu pertenço, na comunidade, seja diferente nessa contribuição e agora eu estou contribuindo dessa forma. Mas ele não rompe de contribuir para atrapalhar, né? E é uma questão mais do que a pessoa entende do sucesso do outro. Isso é muito legal. A gente pensar como é que pode uma pessoa ser totalmente dedicada a um filho em um momento e no outro começar a botar o filho. Não quer que o filho seja bem sucedido na educação. Avô e avó fazendo sabotagem com os próprios filhos. Até um ponto que eu vi aqui também, dentro disso que o pastor Aleixo falou, né?
a figura do avô, que não aparece tanto, fica aqui um alerta também de saúde para os homens. Eu digo por quê? De saúde e cuidado, de uma forma geral. Eu não sei, eu perdi os meus 2 avós cedo, né? Um eu tinha 5 anos, outro eu tinha 11 quando eu os perdi. Meus sobrinhos, por parte da Eliane, já não tem, são pequenininhos, não tem os avós também, por problemas de saúde dos 2 lados lá. Meu pai, graças a Deus, né, tá lá firme e forte, de vez em quando meio fraco ali, que podia cuidar mais da saúde, né? Mas um alerta para os vovôs, né? Ou para quem ainda não é vô, mas cuidar mais da saúde também para poder chegar nessa idade dos netos aí, aproveitar, curtir bastante também, viver muito com os netos aí também, né? Aquele alerta de saúde sempre para os avós aí também, né? Eu tive experiências até interessantes com relação aos meus avós. Eu convivi com meu bisavô, que morreu com 94 anos. E meu avô morreu com 103 anos, meu avô paterno. Mas, enfim, que o nosso registro, mais uma vez, a ausência dos avós sintomático, como bem disse o Aleixo, para a gente pensar sobre. Meu amor, nós vimos ali que muitos dos netos citaram a presença da avó para conselhos, né? Vó, vem aqui ajudar, que a mãe está insuportável. E comida. Sim. Parece que não tem afeto sem comida na vida, né? Pois é. Mas é que é diferente. Por que eu avalio dessa forma? Em casa, né, na nossa educação, na formação que os pais nos dão, a gente tem os limites, as regras, o que vai poder, o que não vai poder, até onde vai. E não que na casa dos avós não tenha, mas parece que você mudou o ambiente, você saiu daquele ambiente das regras, né, das orientações que tem que ser feito dessa forma, e eu vou para a casa da vovó. Eu já vi no TikTok uma menininha, eu achei uma graça, mas ela com a bolsinha dela, falando para a mamãe que ela ia embora para a casa da vovó, porque lá ela podia tudo, né? Não é que eu acho que a gente tem que, talvez, desconstruir um pouco essa ideia ou essa imagem de que na casa da vovó pode tudo, na casa dos avós podem tudo. Eu falo que tem uma passagem em Provérbios 17:6 que fala: os filhos dos filhos são a coroa dos idosos e os pais são o orgulho dos seus filhos. Então, eu acho que a gente precisa entender que o avô, ele vai dar aquela pitada a mais, né? E a comida. Por que quando a gente vai sair, reunir em família, às vezes você faz um almoço. Quais são as reuniões que a gente faz? Na reunião é sempre para comer, para jantar, para almoçar. E por que isso não pode ser na casa dos avós? Normalmente é isso. É sempre. Eu vi recentemente um moço dizer que a mãe dele, quando morre, ela deixa muitos potinhos de feijão cozido. Ela cozinhava, congelava. E então, quando ela morre, ele vai consumindo aqueles potinhos de feijão e ele diz assim: esse é o último. É o último feijão da mamãe. Você imagina, eu fiquei assistindo e me emocionei. Sim. O último feijão da mamãe. Memórias, comida, afeto, sabe? Aquele abraço, aquele histórias, carinho que passa de pais para filhos, para netos. Isso é alguma coisa que a gente precisa considerar. Claro, com todo respeito às avós que não sabem cozinhar. Minha sogra, bichinha, ela disse: não sei, minha filha, tá tudo bem, a gente ama você por outros motivos, tá? Final. Verdade, hein? Bom, enquanto vocês estavam comentando aí, Darleide, desses afetos, né? Eu estava lembrando aqui também de alguns momentos com a minha avó e com o meu avô, que eu convivi com ele até os 11 anos. E esse gosto por comunicação, por rádio, eu lembro junto com o meu vozinho, o vô Augusto, ouvindo no radinho, o rádio a pilha, daqueles verdes, não lembro a marca agora. Motorrádio. Motorrádio, acho que era isso. Um rádio verdinho, aquelas pilhas grandona, né? E ouvindo rádios de ondas médias, enfim, aquelas rádios diferentes. E ali eu comecei a sentir, puxa, que legal, uma pessoa falando e ouvindo. Foi uma memória muito boa que eu lembrei das comidinhas, né? Da minha avó Ana, coisa boa. E você que é vó, já parou para pensar aí no legado que está construindo para os seus netos? Pois é, o mundo que a gente vive agora, constantemente marcado por mudanças, tantas coisas ruins à nossa volta, né? Transmitir valores duradouros e ensinamentos de fé, esse é um presente que você pode deixar para marcar a vida dos seus netos e para sempre, viu? É por isso que eu quero falar mais uma vez para você sobre a revista Na Mira da Verdade. Pois é, e ao ler essa revista,
você vai poder aprender e ainda compartilhar com os seus netos sobre tudo que você vai aprender com esse material aqui, ó. Tá vendo aqui nas minhas mãos? Essa revista, ela pode também estar na sua aí. A revista Na Mira da Verdade, você estudar, conhecer mais a fundo temas importantíssimos que muitas vezes geram confusão na mente das pessoas, como por exemplo, a morte, o estado dos mortos, o fogo do inferno. Menino, você sabia que tem gente que tem dúvidas e sente até medo e fica assustada, né, quando ouve assuntos como esse? É o seu caso aí? É? Não, mas calma, não se preocupa não fica apavorada não, viu? Porque na revista Esperança, Na Mira da Verdade, o professor Leandro Quadros, ele te apresenta aqui verdades sobre esse assunto que vai trazer tranquilidade aí para o seu coração, tá bom? Cada página da revista Na Mira da Verdade é uma oportunidade de você aprender e também repassar para os seus netos um conhecimento transformador, profundo. Então, minha senhora, eu pergunto, está esperando o quê para pedir a sua revista Na Mira da Verdade? Entre em contato com a gente agora, não deixa para depois não, agora mesmo. Entre em contato, vovô, vovó, ou você que é pai, mãe, já pega, manda aí para os seus pais também, tá? Pelo 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Peça a revista Na Mira da Verdade. O professor Leandro Quadros, autor desse material, desse guia aqui, ele preparou com todo o carinho, buscando muitas informações para trazer um conteúdo de qualidade para você, tá? Então, entre em contato com a gente agora e peça a revista Na Mira da Verdade. 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Não deixa para depois, hein? Ainda mais quando a idade vai chegando, a memória vai ficando um pouquinho mais fraquinha. Ou até alguns mais novos aí também, viu? Mas não deixa para depois, senão você esquece, tá? A gente pediu a interação, chegou anônima essa, a minha sogra, diz ela, ou ele, mora vizinha dos meus filhos, meus 2 filhos. Meu marido, ela, e meu cunhado, sempre que as crianças choram, correm e querem sempre saber o motivo do choro. Se a gente deu bronca nelas e ainda perguntando para a criança. Acredito que isso tira a nossa autoridade de pais. Como faço para colocar limites sem ser mal educada com ela? E aí? E aí, Pois Roseli, é, né? será que de vez em quando é preciso ser mal educada? Brincadeira. Eu acho que a gente não tem que ser mal educada, mas eu acho que a gente tem que ter o posicionamento. Eu digo, né? Porque tem que ser. Eu acho que eu lembro que eu trabalhei com uma pessoa e ela dizia sempre uma frase que me marcou muito. Em alguns momentos a gente precisa ser firmes mansamente, mansos firmemente. E nesta condição, o que eu posso responder? Não tem como a gente fugir da conversa. Você tem que ter essa conversa. Você não precisa ser mal educado, mas você precisa se posicionar em dizer o seguinte: chorou e não. Acho que tem essa questão. Não é questão de dar uma satisfação, tá? Mas é de dar o seu posicionamento. Tem que ter um posicionamento, tem que ter essa conversa e eles precisam entender que os limites desta mãe termina aonde, né? Cada limite, o meu termina onde começa o seu e vice-versa. Então não tem como não resolver uma questão sem empatia, sem respeito e sem conversa. Gentileza e firmeza. Exatamente. Não deixar para também falar sobre isso na hora que a criança sai correndo ou que o vô vem cá saber, a avó vem cá. Então, previamente, falar sobre, olha, a gente precisa conversar sobre esse assunto. Amiga, vamos ali para o nosso ambiente junto com os meninos, porque já tomamos o nosso chazinho, né, da tarde. Então, vem para cá, porque daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem mais interações. Sabe o que eu estava lembrando também, Aleixo? Que eles moram muito coladinhos, né? E o recado do Criador é assim, cada um vai cuidar da sua vida. Eu acrescentaria, deixar pai e mãe, eu acrescentaria, de preferência, um pouquinho para mais longe, porque vizinho. Meus amores, intervalo e nós já voltamos com o seu Entre Família e as suas interações. Quer muito saber o que se passa por aí, como já ouvimos alguns relatos agora há pouco. Você que considera compartilhar com a gente, até já. Olha a gente de volta por aqui, hein? Reforçando o que o pastor Batistotti acabou de trazer no intervalo, né? Falando sobre a revista Na Mira da Verdade, eu reforço.
Peça agora mesmo a sua revista pelo telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Mais uma chance para você, hein? Esqueceu de pedir antes? Então peça agora mesmo. E ela vai chegar inteiramente gratuita na sua casa, porque os Anjos da Esperança já pagaram para você receber. Então a gente não está vendendo essa revista. Não vai chegar nenhum boleto aí na sua casa para você pagar por esse material. É só pedir. Tá, Binal? Então eu pago o correio só, né? Não, nem o correio, nem o frete você paga. Tá tudo pago para você receber. Tá esperando o quê para mudar de vida, né? Então peça agora. 0, operadora 12 21 27 31 21. E é momento de mais interações por aqui no seu Entre Família. Quem chega por aqui agora, Pastor Aleixo? Zélia Gonçalves, São Mateus do Sul, no Paraná. Adoro esse programa. Obrigada. Sempre que estou em casa, eu assisto. Que Deus continue abençoando, usando vocês, trazendo sempre uma palavra do céu para nós com essa alegria. Faz a nossa tarde mais feliz. Essa história do gato de Alice Verdes, eu vi, mano. Zélia, vai lá no Google. É real, depois que você pedir sua revista, caso você não tenha pedido, veja lá, 17 de fevereiro. Só bate assim, dia do, e o Google vai te dizer gato. Essa história de olho verde foi da Darleide, mas é dia do gato de todos os olhos, dos gatos aí, contra maus tratos. Mais uma. A Iracilda, boa tarde. Meus 3 netos, quando estamos juntos, tiram um tempo para ficar com eles jogando dominó e vários jogos. Eu amo os meus netos. Que delícia. Um daqueles Legal, entrevistados no Fala Povo, Fala Povo, ele chega a dizer assim que lembra do sorriso da avó. Aí eu falei para ela assim, falei, Amável, eu queria ser essa avó, ser lembrada desse jeito. Comidinhas também, mas essa alegria dos avós, né? Você sabe que o meu avô paterno, ele era um homem elegantíssimo. E eu me lembro dele, assim, impecável. Ele usava chapéu, óculos de sol. E eu lembro que essa história me marcou, porque o sapato dele tinha que estar brilhando. E um dia ele foi pintar, achou que era uma tinta preta, era verde. E ele ficou muito bravo, mas assim, estragou o sapato, mas acabou. Porque não tinha que ter assim, tudo, camisa arrumada, chapéu, era uma elegância que só. E a minha avó, por exemplo, a gente falou de comida, e a minha avó materna, uma coisa que me marcou muito uma vez, éramos eu e uma prima, ela de cabelo preto, e a minha avó trouxe 2 bonecas exatamente iguais, para que não houvesse nenhum atrito, né? A minha tinha cabelo loiro, por eu ser loira, e a da minha prima o cabelo preto, né? Então, assim, tinha esse cuidado, apesar do não estudo, de não ser uma pessoa estudada, mas tinha os princípios, né, e valores do quanto é importante você cuidar e respeitar e não fazer a diferença. Eu acho que isso é muito importante, né? Entender. Verdade. Tem mais interações? Bom, enquanto vão chegando, a produção vai trazendo mais. Chegou aqui, ó. Outra foto linda lá, ó. É o Lucimar, é isso? Lucimar diz o seguinte: meu filho Jean Carlos recebendo a bênção da avó materna sempre que volta para o curso na escola de onde? Aeronáutica. Olha, até pensei que a gente legal. pode considerar, Aleixo, biblicamente, a ideia da bênção. Eu lembro de ter sido ensinada a dar bênção aos meus avós, à minha mãe. Eu tomo. Já eu não dei continuidade a isso com a minha filha durante um tempo, mas assim, não sustentei. Qual é o lugar da bênção dos pais, dos avós? Como filhos de Deus, o pai ele tem essa incumbência, ele recebe de Deus essa autoridade para abençoar. E essa é uma recomendação, estenda as mãos sobre seus filhos, sobre seus netos e os abençoe. Obviamente que a gente não tem em nós mesmos um poder para produzir qualquer tipo de interferência no dia a dia de alguém, nesse sentido, mas nós somos autorizados a acessar esse poder, como pais. A história do mundo, de Adão até a volta de Jesus, é a história de famílias que vão legando essa virtude divina uns para os outros até chegar até o momento em que Deus redime todo mundo. E isso é muito importante. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás. Eu abençoarei seus filhos, os filhos de teus filhos. Há frases de, por amor a Davi, teu pai. Eu faço misericórdia até 1000 gerações. Filhos de Abraão. De Abraão vai um filho, até que chega a semente prometida. Então, é uma história de legados, né? Você tinha mencionado desse desprender no último bloco, de deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Ele deixa o pai, mas o pai ele deve ser honrado até depois da morte.
Então, a honra que se deve a um pai e a honra que um pai transmite para ser honrado é algo tão profundo que é um mandamento que não se torna nulo, inclusive quando o pai desaparece. Ou seja, uma pessoa, um avô, um patriarca, uma matriarca que vive a bênção de Deus, ele é presente o tempo todo. E pode ser até fisicamente, né? Pode ser vizinho, pode morar junto. Mas se estiver sob o espírito, sob essa condição de honra e respeito, até a convivência se torna mais natural. E eu acho muito importante essa questão do tempo. Porque eu lembro muito de uma vez chegar para minha mãe e falei para minha mãe sobre a maneira como eu estava namorando. O argumento, seja ele qual for, ele desmancha quando ela comparou os 7 meses do meu namoro com os 30 anos do casamento dela. Então você está falando com alguém que já passou por todas as ondas. Então ele fala assim, filho, então essa presença de alguém que enfrentou as intempéries da vida não é uma casa que acabou de ser construída, é uma casa que traz nas suas paredes, por causa dos seus alicerces, as marcas do vento, das ondas que bateram ali, e ela mostra por que ela está de pé. Não se discute com uma experiência. Isso é muito importante, né? A presença experiente de alguém. Eu termino dizendo que quando nós olhamos para a história bíblica, enquanto Adão esteve vivo, a humanidade não se corrompeu. Porque a presença daquele homem que saiu do Éden era grande e forte o suficiente para manter seus filhos. Então a humanidade começa a se corromper com os filhos de Caim, se misturando com os filhos de Sete, depois que Adão morre. Então ele tem uma presença muito forte e ele transmite um valor para todo o planeta. E isso é, sim, de uma importância que não dá para ser subestimada. Sensacional. Então falar de pais e avós, de geração em geração, a palavra é, ou deva ser, legado, né? Que eu estou deixando. Exatamente. Exatamente. A história da humanidade, a história do povo de Deus é uma história de patriarcas. É uma história de patriarcas. E é o que a gente deve continuar levando para os nossos filhos, independente da época que a gente viva, né? E eu repito o que eu tinha falado no outro bloco, né? É compreender qual é, neste momento, o meu papel. Sim. Qual é neste momento? É interessante que a maneira como eu me coloco enfraqueça a autoridade de outro. Então, em que ponto o fato, por exemplo, de eu estar certo sobre uma perspectiva vai gerar uma desintegração da família? Então, não existe certeza que seja boa o suficiente e que gere desunião. A Bíblia claramente diz, se a sua certeza está gerando desintegração, repense suas certezas. É como num coral. Se você acertou e todo mundo errou, é claro que você errou. No livro da Ellen White, Conselho, Orientação da Criança, se eu não me engano, na página 288, fala sobre essa relação, né, da parental, dos parentes e da influência em relação à educação dos filhos. Claro que nós estamos aqui falando sobre a interação, a interferência ou a convivência gostosa, cuidadora e acolhedora dos avós. Mas a Bíblia é clara em dizer que os nossos pais nos deixaram o legado e nós vamos colocando. Então, assim, por quê? A educação dos filhos está em quem? Os pais têm essa função. A função dos avós, eles já tiveram, quando eles nos educaram, né? Então, acho que tem que ter esse respeito, essa interação, essa cumplicidade, mas essa maturidade de você entender qual é o seu papel e em que momento você vai exercer a determinada função. Acho que isso é o mais importante, é como o pastor colocou. Eu não posso usar de autoridades ou de autoritarismo para me colocar num pedestal ou num lugar mais ou maior ou melhor do que o outro. Eu preciso entender que lugar eu estou e qual é a colocação que eu vou fazer. Sempre em relação às orientações que nós temos em tantas escrituras, né? Na Bíblia. A Bíblia nos orienta, é um livro maravilhoso que coloca tudo que você quer descobrir e saber, vai lá. Né? E hoje a gente tem o nosso amigo que você coloca lá que passagem bíblica fala de determinada coisa. O nosso amiguinho Google vai ajudar, né? Verdade. Então é muito isso. Eu acho que esse momento é um momento de um contexto sensível, importante, para que a gente ore esse momento, por avós especialmente. E o programa de família vai dar essa pausa para que a gente interceda e peça a bênção de Deus para você, avô e avó, nessa fase importante da vida, nessa fase singular da vida, para que a sua vida continue relevante para todos que estão perto de você.
É hora de orar. Momento especial, 10 dias de oração. Pai querido, que bênção, que alegria poder, como filhos teus, nos dirigir ao trono de todo o universo, te chamando dessa forma. Pai querido, Pai nosso, Pai de todos, que a partir de todos nós faz teus próprios filhos. Nós entregamos a Ti a vida dos avós que nos assistem e daqueles que estão na mente dos que nos estão assistindo agora e que estão intercedendo por eles. Abençoe o Senhor dando saúde, mantendo forte a sua fé, a crença naquilo que não se abala e dando-lhe, Senhor, cada vez mais sabedoria para viver a vida nesse momento tão singular e tão importante, onde valores precisam ser demonstrados e uma sabedoria que transpasse a sua vida, que possa ser transmitida e frutificar na vida dos que estão perto. Pedimos isso pelos méritos de Jesus, nosso Salvador. Amém. Sabe que num dado momento, nós já citamos isso também, comentando sobre os netos que disseram assim, eu lembro da comidinha da minha avó, não tinha nada igual. Outro que vai dizer do sorriso, dos conselhos. E certamente nós vamos encontrar muita gente, talvez seja você aí de casa, que diz assim, foi minha avó, ou meu avô, que me apresentou a Jesus. Foram os meus avós que me ensinaram as Escrituras. Eu lembro de ir à casa do meu bisavô e ler as Escrituras para a segunda esposa dele, que não tinha leitura. E eu ficava até altas horas, até que ela dormisse, eu ainda menina, lendo as Escrituras para ela. Que tal você, pensando nesse legado sobre o qual nós falávamos aqui, considerar deixar esse tesouro para os seus filhos, o conhecimento das Escrituras Sagradas? E nós ajudamos você. Nós ajudamos a encaminhar esse conhecimento de maneira muito específica sobre assuntos importantes que primeiro vão passar pelo seu coração, pelo seu entendimento. Sobre temas difíceis, a olho nu, mas considerando com uma lupa de cuidado e atenção daqueles que nos ensinam, nos encaminham pelo texto, como o professor Leandro Quadros, está aqui, ó, na mira da verdade. Você pode estudar a Bíblia sozinho, sozinha, com seus netos, com sua família, e esse manual vai te ajudar muitíssimo. Liga agora pra gente no 12 21 27 31 21 e pede a revista Na Mira da Verdade. São 10 temas que farão a diferença no seu dia a dia junto à sua família. Pega essa dica, 12 21 27 31 21. E muito obrigada a você que é Anjo da Esperança e nos proporcionou fazer mais esse trabalho para ajudar as pessoas, tantas milhares de pessoas, a estudar a Bíblia. Creio que uma das expressões mais justas para o povo de Deus na Bíblia, historicamente falando, é chamar de povo de Israel, o Israel de Deus. Porque Israel é uma pessoa que foi batizada pelo nome de Jacó. Jacó, ele vive uma experiência humana dinâmica, rica, porque Jacó passa por muitas experiências. Jacó erra, e erra muito. Os erros de Jacó produzem muito sofrimento em outros, mas Jacó também é vítima de erros dos seus pais. E nesse mundo onde não está pintado algo nada diferente do que é a realidade, onde nós herdamos acertos e erros dos nossos pais, transmitimos e vemos diante de nós com muita dor os nossos próprios erros, há um momento na vida de todo mundo onde os erros, os acertos, as histórias, as escolhas, elas zeram no encontro com Jesus. Jacó se encontra pessoalmente com Deus e ali não está sendo colocado como o fator mais importante aquela bênção falseada que ele fez com que seu pai lhe entregasse. Não, aquilo e diante daquele anjo, o anjo do Senhor no Jaboque, não é possível haver nenhum tipo de fraude. Quem estava lutando com Jacó no Jaboque sabia exatamente que ele não era Esaú. Sabia exatamente o que ele pensava, o que ele era, o que ele não era e o que ele poderia vir a ser. E ali Jacó se transforma em Israel. Agora ele vive como pai, uma das experiências mais doloridas que se pode ter, que é se despedir e ter um filho como morto. O seu filho predileto, o filho com grande romance, com grande amor que ele teve na vida, o que era a cara da mãe. José, agora dado como morto, vai viver a parte mais significativa da sua experiência longe do seu pai. A pergunta que a gente sempre faz ao ver a história de José não é que faculdade José fez,
não é que tipo de experiência ele teve somente, não é que tipo de família, mas quais eram as crenças e quão profundas eram crenças desse adolescente que vive superando tudo fora de casa. Mas a glória de Jacó, depois de tudo isso, em ser um patriarca com uma experiência tão rica, é essa cena, uma das mais emocionantes de toda a Bíblia, quando no seu colo, junto dele, ele pega 2 netos, os filhos de José, os coloca sobre si e com as mãos abençoa Manassés e Efraim. E aquilo que se torna 2 das 12 tribos de Jacó, das 12 tribos de Israel, da formação do povo de Deus, é a bênção de um vô sobre seus 2 netos. Não há transmissão mais significativa. E ela é significativa porque nós não estamos falando de um avô perfeito. Nós estamos falando de um avô que se entregou para que a perfeição de Deus fizesse-se sobre seu filho, que cresceu longe dele, que ouviu pouco dele, mas muito dele, fez com que o mundo fosse abençoado pela presença de Deus na sua vida. Manassés e Efraim se levantam com a bênção do seu avô, que foi recebida, transmitida e chegou até nós. Não sei quantas vezes você acertou ou errou, mas deixa que Deus faça a parte dele, que tudo vai dar certo. Amém. Obrigada, pastor. Obrigada, Roseli Amabile. Até o próximo encontro por aqui. Deus abençoe. Muito obrigada. Você, viu? Tá? Obrigada a você aí de casa pelo carinho e companhia. Estaremos de volta amanhã, Binão? Isso, se Deus quiser. Amanhã estaremos por aqui falando sobre entender um pouco mais como promover regulação emocional nas crianças. Muito agitados e tal. Trazer calma para a criançada aí. Tem Vida e Saúde, terça na cozinha. Chegando, muita receita, comida gostosa. Vou passar por lá. Beijo, meus amores. Até amanhã.